Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7. Energia acessível e limpa. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 7. Energia limpa e acessível. Há uma preocupação mundial com a produção de energia segura e sustentável por diversos fatores, entre eles, dar acesso a milhões de pessoas no mundo que não têm fornecimento de energia elétrica. Os valores cada vez mais caros da produção energética que impactam diretamente a economia. E a necessidade de reduzir substancialmente e até mesmo eliminar o consumo de energias fósseis, responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global e das mudanças climáticas. Cada vez mais se caminha na direção das chamadas fontes energéticas limpas e renováveis, como solar, eólica, que é a energia dos ventos, biomassa e hidrelétrica, que são as mais conhecidas. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, quase a metade da energia produzida no Brasil vem de fontes renováveis. A maior parte é produzida em usinas hidrelétricas, mas nos últimos anos, a geração de energia eólica produzida pelo vento e a solar vem aumentando consideravelmente. A nossa matriz energética, ou seja, um levantamento de todas as energias usadas no país, tem 48% de fontes renováveis, é 3 vezes superior ao índice mundial. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia eólica hoje representa 10,9% da matriz elétrica brasileira e a expectativa é que chegue a 13,6% ao final de 2025. Os maiores parques estão na região Nordeste. Já a energia solar representa 2% da matriz elétrica do país, podendo atingir 2,9% até finalzinho de 2021, de acordo com o Operador Nacional. Nos últimos 3 anos, o crescimento da energia solar centralizada, que é gerada por grandes usinas, foi de 200%, enquanto que a solar distribuída por pequenas centrais de geração passou de 2.000%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. A cidade de São Paulo tem buscado fazer a sua parte por meio de vários programas e projetos que reduzem o consumo e a dependência das energias fósseis. Com a implantação da tecnologia LED, serão reduzidos os gastos com o consumo de energia, permitindo acelerar a implantação de novos pontos de iluminação pública no município. As lâmpadas LED possuem vida útil de 12 anos e consomem metade do que uma lâmpada de sódio consumiria. Entre 2018 e 2019, a Prefeitura de São Paulo implantou mais de 80 mil pontos de iluminação pública com tecnologia LED. Em 2022, a Prefeitura de São Paulo prevê a implantação de 25,7 megawatts de capacidade total a partir de painéis fotovoltaicos em 775 escolas e edifícios administrativos vinculados à Secretaria Municipal de Educação, com potencial para se tornar o maior projeto de geração distribuída em escolas públicas do Brasil. O projeto também terá capacidade para evitar a emissão de cerca de 160 mil toneladas de CO2 e outros gases do efeito estufa.
Além disso, estima-se que com a instalação das usinas fotovoltaicas e das medidas de eficiência energética, a Prefeitura economize cerca de 7,4 milhões de reais por ano. Outro projeto que contempla a energia solar é a implantação dos painéis em 80 unidades básicas de saúde da cidade. E outras 92 poderão ser beneficiadas com o alto consumo remoto, totalizando 172 unidades. No primeiro ano, haverá produção de cerca de 5,5 gigawatts-hora por meio da implementação de 3,45 megawatts de potência instalada. O projeto traz um ganho ambiental significativo, já que deve evitar a emissão por ano de pelo menos 24 mil toneladas de gases de efeito estufa, o mesmo que seria emitido por 15 mil carros de passeio. Para compensar essa emissão, seria preciso plantar mais de 150 mil árvores, ou 9 vezes o número de árvores do Parque Ibirapuera. O programa de metas da Prefeitura também prevê que 20% da frota de ônibus da cidade seja composta por veículos elétricos até o fim de 2024, como parte das ações municipais para cumprimento da Lei de Mudanças Climáticas e que prevê a redução da emissão de gás carbônico fóssil em 50% até 2028 e a erradicação desse tipo de poluente até 2038. A frota paulistana compreende 15 mil ônibus, são 1.314 linhas, que transportam quase 3 bilhões de passageiros por ano. As principais metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 7 são assegurar acesso universal a serviços de energia confiáveis, modernos e a preços acessíveis. Aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética global. Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Energia limpa, sustentável e acessível para todos. Uma ideia iluminada. Para falar sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 7, o ODS 7, energia acessível e limpa, o convidado do Diálogos em Volverde, Maratona ODS, é Rodrigo Sawaia, cofundador e presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar, Absolar, mestre em energias renováveis e doutor em engenharia e tecnologia de materiais. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês do Envolverde, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Essa é uma iniciativa do Instituto Envolverde com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Rodrigo, vou te levantar uma questão, que é o seguinte. Com as alarmantes previsões provocadas pelo aquecimento global, né, e essa crise climática que a gente sente, os efeitos e resultados nos 4 cantos do mundo, chama cada vez mais atenção, de maneira gritante, não só pelo gestor público, para os ambientalistas, a questão da queima dos combustíveis fósseis, certo? É uma coisa com um impacto violento. Então, nesse cenário, existe uma fonte energética que seja limpa, barata e renovável. É o que diz o ODS 7, como necessidade, como meta até 2030. Então, esse ODS 7 foi idealizado justamente com essa visão em mente, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Eu te pergunto, o mundo está progredindo em direção a esse objetivo número 7, Rodrigo? Excelente pergunta, Carlos. O mundo, felizmente, está progredindo. A gente pode fazer um rápido histórico e lembrar que o século XX ele foi um século movido a combustíveis fósseis. Foi o século do petróleo, o século do gás, o século do carvão e outras fontes finitas, né? Apesar dessas fontes terem tido um papel fundamental para as nossas sociedades chegarem aonde chegaram hoje, no nível de progresso, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento econômico que elas nos trouxeram, né?
infelizmente elas vieram também com impactos, com efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles já começam a mostrar os seus, as suas dificuldades, os seus desafios no mundo inteiro. O Brasil, ele é um país muito vulnerável a mudanças climáticas. A gente tem que estar muito atento a isso. Nós somos um dos países que tem mais a perder com as mudanças do clima, se nós não fizermos nada para evitar que isso aconteça. E quando a gente olha pela ótica da energia, a gente vê uma transição energética global em pleno vapor, em andamento. Essa transição energética é justamente a mudança desse século XX abastecido, alimentado, movido por fontes fósseis, para um século XXI cada vez mais movido por fontes limpas, renováveis e competitivas. A grande sacada dessa transição que tem acontecido, Carlos, nesse momento, é que não é mais uma escolha entre a economia ou o meio ambiente. É uma escolha da gente continuar avançando a nossa economia em alinhamento com o meio ambiente, ganhando competitividade. Porque essas fontes hoje, para a gente ter uma ideia, pela ótica da energia solar, que é a que eu vou falar um pouco mais aqui com vocês, em 2/3 dos países do mundo, dos lugares onde a população mundial vive, uma usina de energia solar hoje já é mais barata do que uma usina de geração de energia elétrica a partir de uma fonte fóssil. Isso é uma realidade. Então, por conta disso, os investidores, os governos e a sociedade já virou a chave. Todo mundo agora espera fontes que sejam não só baratas, acessíveis, competitivas para a sua população, mas que estejam alinhadas com as premissas básicas da sustentabilidade. Isso é uma mudança importante de mentalidade, de cultura. A gente está saindo daquela visão do século passado, em que a sustentabilidade ela era um a mais, né, era um bônus que você tinha, e a sustentabilidade hoje ela já virou agenda central, econômica, política e de desenvolvimento das nossas sociedades. E aí, nesse sentido, para a gente ter uma ideia dessa virada que eu havia mencionado, estamos avançando? Nós estamos avançando. No ano passado, para a gente ter uma ideia, dados da Bloomberg New Energy Finance, de toda a potência de energia elétrica adicionada no mundo, né, mais de 65% de toda essa potência veio de fontes renováveis no ano passado. Ou seja, aquilo que a gente adicionou de novas usinas para gerar energia elétrica para atender a demanda da nossa sociedade no planeta, 65% foi solar mais eólica. Além disso, a gente tem também outras fontes renováveis, biomassa, biogás, hidrelétricas com baixo impacto, que podem eventualmente ajudar a gente nessa transição, a acelerar essa transição. A solar no ano passado, sozinha, foi 45% de toda a nova potência instalada de geração de energia. Então, a gente tem avançado, felizmente, precisamos, no entanto, acelerar esse avanço. Agora, Rodrigo, esse quadro que você desenha, isso assegura com mais eficácia o acesso universal à questão energética, a preços mais acessíveis e ao serviço de energia? Porque uma das questões que mais implicam em problemas do mundo é a ausência desse acesso universal à energia, né? Tem muita gente ainda sem energia, né? E com energia precária, né? Tem. E a gente tem que avançar em várias frentes nesse sentido, Carlos. De um lado, por exemplo, ainda temos um volume gigantesco de pessoas ao redor do mundo que vive na base do lampião, vive na base do querosene, que não é só ruim para o meio ambiente, mas é péssimo para a saúde das pessoas, porque elas estão respirando aquilo na casa delas, em salas fechadas, de noite, para poder estudar, trabalhar, cozinhar, viver ali. Aquela fumaça de querosene é tóxica, aquilo é péssimo para a saúde das pessoas e já tem inúmeros estudos mostrando o impacto negativo e quantos anos de vida essas pessoas perdem por estarem respirando essa fumaça horrível dentro de casa. E a gente tem que trocar essa vida do querosene do passado para essas famílias, eletrificar essas residências, essas comunidades. Isso pode ser feito sim com fontes renováveis, inclusive a preços mais baixos
do que se a gente dependesse de geradores a diesel ou a combustível fóssil, né? E nesse sinal, falando aqui um pouco de realidade brasileira, foi lançado esse ano pelo governo federal um programa bastante importante que chama Mais Luz para a Amazônia. A ideia é poder levar energia renovável para abastecer as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, quem mora e vive na Amazônia com energia limpa de qualidade. No passado, a única forma que era possível fazer isso era com gerador a diesel. O gerador a diesel ele é caro, ele é poluente, ele precisa de combustível, então o preço para você ficar levando esse combustível até a comunidade de barco, no meio da floresta, é uma dor de cabeça enorme, a manutenção é complicada e ele é um barulho, uma poluição que é péssimo para a população que vive com aquela tecnologia. Você troca essa lógica por sistemas fotovoltaicos com armazenamento, por exemplo, e você pode fornecer essa energia sem ruído, sem parte móvel, com uma manutenção baixíssima, simples cuidado que a própria comunidade pode ter, dando muito mais autonomia para as pessoas localmente. Agora, isso não vem sem um esforço. Então, a gente precisa, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do ponto de vista do envolvimento da sociedade, cobrar essa mudança dos nossos políticos, das nossas autoridades, das nossas lideranças públicas, para que ela aconteça e aconteça de forma mais rápida. Só para complementar essa questão do acesso que a gente falou, a gente também ainda usa em alguns setores energia poluente para fazer funções que poderiam ser funções feitas por energia limpa e energia elétrica. Vou dar um exemplo muito claro. Transporte. A gente ainda vive com um transporte movido a combustão. Queima de combustível para levar as pessoas de casa para o trabalho para casa, fazer uma viagem, tanto uma viagem de carro, de barco, de avião. E a gente vai poder eletrificar esses veículos para que eles sejam movidos à energia elétrica que vai poder ser produzida por fontes renováveis e limpas. E isso elimina essa poluição atmosférica e essas emissões de gases de efeito estufa, que só pioram o problema, no nosso ambiente. Rodrigo, pensando a matriz energética global, é viável você analisar o Brasil, as energias renováveis no Brasil? Em que pé nós estamos no Brasil em relação ao mundo? Bom, quando a gente fala dessa transição renovável, o Brasil ele saiu com uma largada melhor do que a média dos países do mundo. Para a gente ter uma ideia, na nossa matriz energética, mais ou menos 45% da nossa matriz energética é baseada em fontes renováveis. A média dos outros países do mundo está abaixo de 20%. Então, o Brasil começou bem essa corrida, né? A gente saiu um pouco mais na frente do que a média mundial. Se a gente olha a matriz elétrica, aí o Brasil tem uma vantagem ainda maior. A gente tem na média, na nossa matriz elétrica, já mais ou menos 85% de fontes renováveis. Então, a gente já está bem avançado em relação a outros países do mundo. Mas, apesar dessa largada, o Brasil ele tem se mantido mais ou menos estável nesses níveis nas últimas décadas. Então, a gente teve um trabalho muito bom e muito positivo com programas voltados para o uso de biocombustíveis. A gente teve um avanço importante também no uso da energia hidráulica, depois da energia de biomassa, depois da eólica, né, que foram fundamentais para a gente ter esses 85% de renováveis na matriz elétrica que eu mencionei. E aí, quando a gente olha, então, o Brasil em comparação com o mundo, a gente está numa posição boa, mas a gente não pode fazer com que essa posição seja um ponto de acomodação. Esse é um risco que a nossa sociedade e as nossas lideranças não podem deixar acontecer. E tem algumas fontes que o Brasil está atrasado. A solar é um bom exemplo disso. Para a gente ter uma ideia, na energia solar, a gente está em 16ª posição no ranking mundial. Final de 2019, a gente atingiu a 16ª posição. Em 2017, a gente estava em 26º. Depois, em 2018, 21º. Então, a gente está subindo nesse ranking,
felizmente, avançando para sair dessa lanterna onde a gente estava na energia solar. Mas a gente está atrasado. Por quê? Se a gente olhar para a média das renováveis, o Brasil ele é top 3 na média das renováveis no mundo. O Brasil ele é top 2 em hidrelétricas no mundo, top 2 em biomassa. Ele está entre os 8 melhores em energia eólica. Então, por que na solar a gente tem um dos melhores recursos solares do planeta? Por que a gente vai ficar lá atrás, em 20º, em 16º? Temos que acelerar. A verdade é que a gente começou tarde na energia solar, especificamente, e ela é a mais democrática, porque qualquer pessoa pode ter no telhado da sua casa, na sua empresa, na sua propriedade rural, as escolas, os postos de saúde, ela é para todos. Então, a gente precisa agora de uma ação de governo mais estruturada para levar milhões de sistemas fotovoltaicos aos brasileiros, para que eles realmente possam produzir a sua própria energia limpa e renovável em casa e no trabalho. Perfeito. Eu vou fazer um link com o que você acabou de dizer, lembrando o item 7.A do ODS 7, que diz o seguinte, aí eu quero ouvir sua opinião em relação a isso. Reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. E promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. Na sua opinião, Rodrigo, quais são os principais atores que estão atuando nessa linha hoje e o que falta para a gente conseguir dar um passo à frente nessa cooperação internacional, seja de tecnologia e de energia limpa? Ótima pergunta, Carlos. De um lado, o Brasil ele começou a avançar mais nessas parcerias internacionais, com alguns países-chave, com os quais a gente tem um relacionamento muito positivo e que são referência no uso de novas tecnologias, na inovação no setor energético e elétrico. Eu vou citar e destacar aqui a Alemanha, por exemplo, que é um país com o qual o Brasil tem um relacionamento muito positivo na área técnica, em estudos, em implementação de inovações e tecnologias. Os Estados Unidos, a gente tem uma série de parcerias estratégicas também com os Estados Unidos nessa frente de energia. Alguns países asiáticos com os quais a gente tem uma interlocução e um diálogo positivo, Japão, China, mais recentemente Índia, também uma troca de diálogo. O Brasil, ele aderiu em 2017, se não me falha a memória, a Agência Internacional de Energia, né? E também a Agência Internacional de Energias Renováveis. Eu diria, inclusive, que essa segunda é absolutamente imprescindível que o Brasil tenha um papel protagonista nessa agência internacional governamental que apoia o avanço das renováveis no mundo. Além disso, a gente tem agora uma oportunidade muito importante, foi consolidada e construída no ano de 2015, durante a COP21, durante o ano em que foi estabelecido o Acordo de Paris, então a Conferência das Partes em Paris, foi dada a largada à Aliança Solar Internacional, International Solar Alliance. Ela é uma aliança que reúne os países ensolarados do mundo, é uma aliança governamental de governos que reúne os países ensolarados do mundo justamente com o objetivo de construir uma pauta multilateral de cooperação internacional para atrair investimentos em energia solar, gerar empregos, criar oportunidades de troca de tecnologia, de boas práticas regulatórias, legais, incentivos. O Brasil ele deu um passo importante para se aproximar desse organismo internacional, já na sequência em 2016, 2017, mas agora a gente está aguardando o Congresso Nacional aprovar a nossa adesão a esse organismo internacional. E sabe qual é a boa notícia, Carlos? A gente que acompanha muito de perto o setor de energia solar em âmbito nacional e internacional, a adesão a essa agência não tem custo nenhum para o Brasil, zero. E o Brasil vai poder ter acesso a linhas de financiamento, boas práticas,
recomendações de regulamentação, inovações, modelos de negócio. Então, a gente tem que fazer parte, a gente tem que ter protagonismo nesse ambiente, tá? Então, aqui é uma oportunidade, é uma fruta que está pronta, madura para a gente colher e que a gente precisa do apoio do Congresso Nacional para essa adesão à International Solar Alliance, né? Aliança Solar Internacional, acontecer o quanto antes. E aí, quando a gente fala da recuperação econômica, também pelo pragmatismo. As renováveis, elas são locomotivas de atração de investimento e geração de empregos. A energia solar, para a gente ter uma ideia, ela responde por 1/3 de todos os empregos renováveis do planeta. Aqui no Brasil, já foram mais de 200 mil empregos gerados desde 2012. Em meio à pandemia, o setor fotovoltaico cresceu 50%. Ou seja, é um setor que puxa a economia para cima, traz mais investimento e ajuda a gente a sair do buraco. Então, a gente precisa valorizar essas tecnologias e isso precisa também estar representado no nosso arcabouço legal e regulatório. Fica claro que, dada a complexidade, a importância fundamental e estratégica do setor, vocês acabam também interagindo com outras ODSs, né, Rodrigo? Quer dizer, vocês acabam dialogando numa interface quase que imediata com as outras ODSs, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa amplitude que o setor acaba provocando né, nesses objetivos sustentáveis, por gentileza. Claro, com muito prazer, Carlos. Essa é uma característica interessante da energia solar fotovoltaica. Ela é uma tecnologia extremamente democrática. Eu comentei, qualquer pessoa pode ter no seu telhado, da sua casa, no estacionamento da sua empresa, ou mesmo numa propriedade rural ali, um sistema fotovoltaico para ajudar a reduzir os seus custos e a se tornar também mais sustentável, né? Então, não é uma tecnologia só para grandes investidores que tenham milhões aí disponíveis para investir. Qualquer pessoa, mesmo uma habitação de baixa renda, uma casa popular, pode ter essa tecnologia e a gente, inclusive, tem apoiado ONGs que estão levando energia solar para as comunidades, para as favelas, para mostrar como essa tecnologia pode ajudar quem mais precisa ter redução nos seus gastos, né? Porque aquele R$1 a mais na mão de uma família que tenha poucos recursos, ele é muito precioso, ele vale muito dinheiro para essa família. E nesse sentido, quando a gente olha para a energia solar e essa versatilidade de uso, de aplicações em vários setores, em vários portes de empreendimentos e tipos de usuários, a gente percebe que quando a gente fala de energia solar é mais do que o ODS 7. O ODS 7, que trata de energia limpa e acessível, naturalmente está falando também de energia solar. É até bonito ver que o símbolo do ODS 7 é um sol, né? É um sol ali brilhando forte, como se ele fosse uma grande fonte de energia, e ele é. Essa é a verdade. Mas a gente tem também, por exemplo, na energia solar, uma sinergia muito grande com o ODS 2. Quando a gente fala de agricultura sustentável, a energia solar ela é uma ferramenta para promover essa agricultura cada vez mais sustentável. E os produtores rurais que estão ligados à modernidade, né, e existem muitos produtores rurais que olham com essas tendências da modernidade, eles já estão fazendo uso da energia solar. Não por acaso, o setor rural, ele já é o 3º maior usuário de energia solar no Brasil, né? Em primeiro lugar vem comércio e serviços, em segundo lugar vem as residências, e em terceiro lugar, com 13% de todos os investimentos em energia solar de pequeno porte no Brasil, já está o agronegócio. Então ele já está abraçando essa tecnologia. Esse é o ODS 2, Agricultura Sustentável, que também trabalha para reduzir a fome. Além disso, a gente tem o ODS 8. Ali a gente está falando de trabalho decente, crescimento econômico. E a energia, como eu mencionei, a energia solar e as renováveis em geral, elas são grandes geradores de emprego de qualidade para a população. Por que esse trabalho é decente? O emprego na energia solar, ele na média é um salário de 2 salários mínimos para a população. Isso é muito acima do emprego médio dos brasileiros. Então, ele é um emprego de qualidade e, por isso, é um trabalho decente, que gera oportunidade, que ajuda as pessoas a crescerem
na vida, né? Além disso, a gente tem também a parte da indústria e da inovação, e de construir uma infraestrutura cada vez mais resiliente, segura e sustentável. Esse são os ODS 9 e também o lado do ODS 11, quando a gente enxerga o lado das cidades sustentáveis e resilientes. Então, tanto pelo lado da indústria, da fabricação, da inovação, e o setor solar, por exemplo, é um setor muito dinâmico na inovação, mas também pelo lado de construir cidades mais resilientes aos desafios do século XXI, as cidades, elas são muito deficitárias. Todas as matérias-primas vêm de fora. A comida vem de fora, vem do campo para a cidade. A água vem de fora da cidade. A energia vem de fora. Então, se a gente gerar essa energia nos telhados das cidades, assim como se a gente produzir a nossa comida em hortas urbanas, nos centros urbanos, coletar a água da chuva, a gente está fazendo com que essas cidades elas sejam muito mais resilientes aos desafios que vão aparecer ao longo do século XXI. Então, a solar, ela contribui para essa resiliência das cidades e para a gente diminuir a necessidade de trazer recursos de fora, né? Importar esses recursos para as áreas urbanas, para o consumo da nossa população. Também, quando a gente fala em consumo, o ODS 12, que fala de uma produção e um consumo sustentáveis, tem tudo a ver com a solar. Nós já temos vários fabricantes que estão planejando um trabalho de economia circular, né? Por quê? Porque, para a gente ter uma ideia, um equipamento fotovoltaico, módulo fotovoltaico, ele chega a ser 96% reciclável. Quer dizer, no final da vida útil dele, que é de 25 anos ou mais, aquele equipamento ele ainda é um recurso precioso, é uma matéria-prima preciosa que pode voltar para a economia. A gente não quer equipamento fotovoltaico indo parar em aterro ou sendo destinado como lixo. Não é lixo, aquilo lá é recurso, né, no final dessa vida útil longa. E o último ponto, todas essas ações que a solar proporciona ajudam a gente a reduzir emissões de gases de efeito estufa. É uma fonte que não emite durante a sua operação, também não consome água durante a sua operação, e ajuda com isso a gente a combater as mudanças climáticas e evitar o aumento, né, da temperatura de energia no nosso planeta. Então, da temperatura no nosso planeta. Então, por conta disso, são vários ODS aqui que eu falei, esse último é o 13, né, que é o combate às mudanças climáticas. Então, a gente percebe como a energia solar está relacionada em grande medida com essa agenda 2030 e todo o trabalho que a gente tem feito para um mundo mais sustentável. Claro. E levando em conta tudo isso, Rodrigo, eu te faço uma pequena provocação. Onde é que vocês acham, ou qual é o desejo de vocês da nossa agenda de 2030? Quer dizer, levando em conta todo esse avanço, todas essas inovações, todas essas novidades que você está nos contando, qual é o desejo de vocês para a agenda do Brasil em 2030? Ótimo. Bom, eu diria o seguinte, primeiro, a gente tem uma visão de 2030 em que nós tenhamos pelo menos 5 milhões de sistemas fotovoltaicos, telhados fotovoltaicos ao redor do nosso país. Tomara que mais do que isso, mas pelo menos 5 milhões, né? Isso poderia, inclusive, ser uma meta de governo ou de Estado, independentemente de governo A, partido B, mas uma meta de nação, a gente atingir esses 5 milhões de sistemas. Já tem vários países que bateram 2 milhões, a Austrália tem 2,5 milhões de sistemas hoje operacionais, os Estados Unidos já passou de 2 milhões, China, Índia, Japão, Reino Unido, Alemanha já tem mais de 1 milhão de sistemas. Então o Brasil ainda não avançou tanto, nós batemos agora 400 mil sistemas, é um primeiro passo, mas a gente está atrasado, precisa avançar. Fora isso, a gente gostaria que o Brasil tivesse uma estratégia, né? Uma estratégia para eletrificar o seu setor de transporte, que é um dos setores importantes no mundo energético, que gera emissões no nosso país. Transporte por estradas, transporte por ferrovias, transporte nos portos e transporte aéreo. A gente trabalhar para cada vez mais reduzir as emissões dos setores de transporte. A gente trabalhar para ter uma meta
de atingir assim como vários países estão anunciando as suas metas de neutralidade de emissões, ou seja, a gente atingir um nível em que aquilo que a gente emita se equipare àquilo que a gente absorve de emissões de gases de efeito estufa, para o Brasil ser parte da solução e parar de ser parte do problema. O nosso país ainda emite muito mais do que ele consegue recuperar em emissões no total. A gente precisa atingir um equilíbrio saudável, né? Eu sonho, Carlos, com um Brasil que seja uma liderança ambiental, que aproveite a sua oportunidade de sair na frente. Eu falei que a gente está na frente nesse momento, a gente pode continuar liderando e a gente tem tudo a ganhar com isso. Proteger a nossa economia, gerar mais empregos, garantir a qualidade do meio ambiente para a nossa sociedade, para as nossas futuras gerações. Então, esse é o 2030 que eu quero ver. A gente vai ter que trabalhar muito, todos nós, de mãos dadas, de agora até 2030, para poder chegar lá, olhando para trás e tendo orgulho do que a gente fez. Rodrigo Sawaia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua gentileza, as informações fundamentais que você nos trouxe, em nome da Envolverde, do Instituto Envolverde, nessa Maratona ODS. E gostaria de contar com você em outras ocasiões. Muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade e as informações fundamentais que você nos trouxe hoje aqui. Obrigado, Carlos. Obrigado a Envolverde, toda a equipe. Meu abraço ao Reinaldo, com quem eu converso bastante. E também agradeço aí ao município de São Paulo por essa iniciativa. Parabenizo vocês por esse trabalho. Fundamental a gente discutir os ODS e a sustentabilidade. Vamos juntos construir o futuro que a gente quer ver no nosso país.